Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Roberto Valente. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar da Ponte Preta, informações importantes sobre a ponte, né, atualizadas sobre ingressos, sobre desfalques, tudo sobre a Ponte Preta nessa sexta-feira aí que, cara, a emoção tá muito grande, uma ansiedade. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, quem não tiver ansioso e nervoso, não tem um coração não, tem uma pedra no lugar do coração. Porque, cara, a ansiedade tá muito grande. E é sexta-feira, é só mais um dia. Amanhã é o grande dia para todo mundo, né? Tanto pro Guarani, tanto pro Náutico e pra Ponte também. Então vamos ver as notícias da Ponte, tudo que tá rolando lá na imprensa, né, de Campinas. E lembrando, no final do vídeo, eu vou mostrar na verdade não vou nem dar spoiler. É uma homenagem, tipo uma homenagem à Ponte Preta. Vai ser um negócio assim. Vai ser um vídeo importante que vocês vão relembrar e vocês vão gostar bastante aí, o pessoal da Ponte. E tamo junto, a gente precisa da Ponte, né? Nós torcedores do Náutico, tem que torcer muito pra Ponte, fazer nosso papel, mas torcer muito pra Ponte. E no final do vídeo eu vou deixar essa homenagem aí para os torcedores da Ponte Preta. É isso, vamos pro vídeo. Vamos seguir o barco aí. Falo diretamente aqui do estádio Moisés Lucarelli, onde hoje pela manhã o técnico Marcelo Fernandes realizou a penúltima atividade antes do Derby 212. Como eu disse, hoje pela manhã a equipe treinou aqui no Majestoso, amanhã também, às vésperas do Derby, treina pela... Uma grande atitude aqui, né, gente? Ó, isso aqui é importante, né? A mulherada aí, ó. Eu acho que deve ser aquele exame de mamografia, né? Na frente do estádio, né, pra mulherada aí que precisa fazer esse exame importante. E a gente, que, principalmente pra mim, que estou acima dos 40, tem que ver a próstata, né, fazer os exames de sangue e tal. E a mulherada é a mamografia. Última vez aqui no palco da partida deste grande clássico, e o técnico Marcelo Fernandes usou essa atividade de hoje para realizar alguns testes na equipe. É certo, ele não vai poder contar com o Gé, centroavante da Macaca foi vetado pelo departamento médico, não vai ter condições de enfrentar o Guarani no sábado. E ficou muito disse-me-disse, se era grau 1, grau 2 ou grau 3. Teve gente que disse que era grau 3, eu acho que não é grau 3. E grau 3 ele só volta em janeiro. Grau 1 ele poderia voltar pra final, né? Grau 2 eu acho que ele poderia voltar pra final. Grau 1 eu acho que ele não joga, talvez não jogaria esse jogo não, mas eu acho que ainda tem grau 2 e grau 3 aí, pelo que estão dizendo, não sei. Mas desfalque importante aí pra Ponte. Aí o torcedor do Guarani fica chorando, né? Porque é uma choradeira quando desfalca o jogador deles, né? Vocês vão jogar sem seu principal centroavante, a Ponte Preta. E a perda é gigantesca, né? Além dele, o Léo Oliveira também vai ser preservado pelo departamento médico. Duas baixas aí super importantes nesse time do Marcelo Fernandes. Ontem, na Rádio Bandeirantes, eu trouxe a informação, o Luiz Felipe não havia participado do treino que aconteceu lá no CT do Jardim Olina, mas está tudo bem com ele, foi apenas uma precaução. Ó, o que eu falei pra vocês, tá vendo? Marcelo Fernandes liberou, terminou, antes de abrir pra imprensa, já mandou Luiz Felipe, bora vestiário, tomar banho, pega teu carro e vaza. Eu vou abrir aqui pra imprensa. Aí, o cara tá... Ele terminou o jogo, ele viajou pra Brusque, pô. Terminou o jogo lá inteiro. Do Departamento de Fisiologia, junto com a comissão técnica, dar um descanso aí para o Luiz Felipe, um dos jogadores mais importantes da Macaca, né, principalmente neste quadrangular final, mas está tudo bem com ele, ele deve ir assim a campo no Derby 212 e realmente os únicos desfalques devem ser o Gé e o Léo Oliveira. Com isso, o técnico Marcelo Fernandes deve mudar um pouco também a formação do time da Macaca, deve escalar a Alvinegra num esquema 4-4-2, a linha defensiva
defensiva não tem surpresas. Diogo Silva no gol, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur. E aí no meio de campo, a entrada do Rodrigo Souza na vaga do Gé, a entrada do Lucas Cândido no lugar do Léo Oliveira, o Luiz Felipe e também o Elvis, formando aí um quadrado no meio de campo. E lá na frente, o Toró e também o Bruno Lopes. Caso aconteça alguma coisa e o Luiz Felipe não venha jogar, aí sim o Diego Tavares entra no time titular, formando uma linha de 3 atacantes no sistema ofensivo. Ele vai se precaver, né? Ele vai sentir o jogo, né? Vai deixar Diego Tavares no banco, que eu achava que ele poderia fazer essa trinca, né? Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Mas não, ele vai fazer um 4-4-2 aí. Mais marcação no meio aí, né? Ele estudou o Guarani, ele talvez sabe muito bem que o meio do Guarani tem que ser povoado, né? Aí, pelo menos o repórter tá passando aí um 4-4-2. Ofensivo da Macaca. Falando sobre ingressos, a última parcial divulgada pela diretoria da Ponte Preta via redes sociais na noite de ontem anunciava mais de 16 mil ingressos vendidos para o clássico deste sábado e neste momento, tanto aqui nas bilheterias do Majestoso quanto também no... Impressionante como os dois públicos, tanto aqui nos aflitos quanto o Majestoso, vai ser praticamente igual a capacidade, né? Coincidência da porra. Muita coincidência, né? Entre 16 e 17 ali, né? O site Futebol Card, onde os torcedores podem adquirir o ingresso de forma online, restam apenas ingressos para o setor sul, o setor visitante, mas como é um clássico de torcida única, apenas torcida da Ponte Preta no estádio, e a diretoria decidiu então abrir essa carga extra, liberar o setor sul para a torcida da Macaca, é o único setor neste momento que ainda restam ingressos disponíveis. Batista? Perfeito. Portanto, a expectativa é de lotação total, né? Qual é a carga total de ingressos em Pedrão? Batista, a carga total não foi divulgada. A capacidade máxima do Majestoso é de 17.700 e alguma coisa, porém nós sabemos que não pode ser liberado toda a totalidade, até porque todas as pessoas que trabalham, policiamento, todos o pessoal do staff ali, eles contam, então não pode ser liberado esse total de ingressos. Mas acredito que deve chegar sim nos 17 mil. Batista. E o pessoal a turma da Ponte é muito engraçada, né? Nos comentários, eu leio todos os comentários, gente. Tudo que vocês colocam lá, aqui nos comentários, eu leio todos. Pode ver que eu interajo e tal, mas eu leio todos. Tanto bom quanto ruim, eu não apago nada. Eu deixo livre, porque a opinião é livre, cada um tem a sua. Só não gosto de ofensa. Ofender, tratar mal, aí beleza, eu já não gosto disso. Mas a opinião pode dar, torcedor do Guarani fica à vontade também. Aí um torcedor da Ponte disse, não, mas a gente tem que deixar lá os visitantes, porque eu não estava entendendo porque se é a totalidade, né, como torcida única, se aquela parte do visitante não já poderia colocar para vender, né, pro pessoal da Ponte. Aí teve um comentário que disse, não, mas a gente tem que deixar um puleirozinho no cantinho que é pra diretoria, não sei o que. Um puleiro. Aí o outro, não, porque a gente deixar o chiqueirinho ali no cantinho, porque é o pessoal da diretoria do Guarani. Eu, irmão, eu ri demais. A minha mulher começa, por que tá rindo? Perfeito. Tem a tal da reserva técnica, né? Que o policiamento normalmente pede uma parte que fica lá disponível para, caso haja algum tumulto, eles conseguem conduzir exatamente para aquele setor que fica reservado. É metal esfregando em metal, o chão vai tremer. Que derby, hein? Esse é bom. Ontem até a produção colocou lá no Esporte em Debate para que os comentaristas colocassem se esse derby está no top 3 dos derbys mais importantes da história. Tava o Tigrão, o CH e o Breno, o Gleger não estava. Repita, o CH, aquilo que você disse lá no Esporte em Debate. Eu não me lembro de um derby de todo o tempo que eu estou aqui, e já faz tempo que eu cheguei aqui, que um jogo tivesse a validade de que tem esse jogo. Então todos os resultados são importantes para todos, não é? A Ponte evidentemente joga para empatar ou para ganhar, mas todo mundo sabe que a Ponte deseja o quê? Que o Guarani fique na Série C. Do outro lado, o Guarani joga por vitória. Por quê? Porque vai à final além de subir.
Então, com certeza, entre os 3 maiores confrontos da história do derby. Quais os outros 2? Ah, Batista, não vou saber mensurar. Aí vai estar todo mundo ligado, eu vou estar no estádio. Era bom se esse jogo fosse para outro dia, né? Mas todo mundo no mesmo horário, amanhã às 5 da tarde. Pra assistir, eu queria assistir esse jogo, cara, vocês acreditam? Eu queria muito ver esse jogo, mas eu vou estar no estádio, mas eu vou estar com o celular no YouTube, né? Sportnet lá, eu vou estar pra ver a temperatura e tal. Mas é um jogo que eu queria assistir, vocês acreditam? Mas infelizmente eu vou estar nos aflitos. E se Deus quiser, a gente vai sair vitorioso nessa partida e vai dar tudo certo amanhã, em nome do Senhor. Aqui para você não. Final do Paulista de 81, primeiro turno, que a Ponte ganhou de 3-2, e 2012, a semifinal do Campeonato Paulista, que o Guarani foi para a final, o Guarani ganhou de virada de 3-1. E agora a possibilidade de um dos dois ir para a final, a Ponte já tem o acesso e o Guarani quer conquistar o acesso. Eu acho que eu não vou colocar no top 3. Não vou lembrar também outras ocasiões. Não vou colocar no top 3, sabe por quê ou não? E uma coisa que eu queria deixar até claro também, pessoal, para evitar, né? O pessoal da imprensa aí de Campinas, torcedor do Náutico, torcedor do Bugre, torcedor da Ponte, os caras não puxam para um certo time ou não. Só se tiver o estadual, por exemplo, beleza. Mas o campeonato nacional, a imprensa local puxa para os times locais, entendeu? Porque não é porque ele é bugrinho, não, porque ele é da Ponte, é Ponte Pretano e tal. Cara, na minha opinião, eu acho que eles são neutros em relação a isso e ele torce para os 2 times. Eles querem ver os 2 times bem, porque quanto mais alto os times sobem, primeira, segunda divisão, mais a visibilidade do trabalho deles aumentam, né? Veja, eu conheci eles agora na Série C. E se ele subir para a Série B, outra galera que frequenta a Série B vai começar a conhecer o trabalho deles também, os comentários dele. Então eu acredito muito que, no caso do Brasil, eles são das 2 equipes. Eles querem ver as 2 equipes bem. Eu acho que eles... Às vezes esse daí tem um pouquinho, um pezinho, mas eu não sei, eu não posso julgar também, sabe? Um pouquinho um pezinho no Guarani, eu acho esse daí. Mas o resto, todo mundo quer ver os 2 times lá em cima. Porque não dá pra gente ter a noção de que os 2 times de Campinas, pela história, pela tradição, pela torcida que tem, tá na Série C. Então só por isso. Só é obrigação retornar, né? Mas já houve essas que o Breno trouxe, outras na minha época também de classificar e aí precisar estar entre os 8 para chegar nas oitavas de final. Então assim, pela circunstância, eu não vou colocar nem top 5, tá para lá do top 10. Porque Série C não dá, né, Batista? Para admitir os 2 times de Campinas disputando uma vaga, né, de acesso, de final, numa Série C de Campeonato Brasileiro. Acho que já teve outras mais importantes. Mais importantes? Obviamente. Quais? Não sei, estava trazendo aqui agora. Final de Campeonato Paulista, semifinais de Campeonato Paulista também, né, Campeonato Brasileiro de Série A, que precisava classificar. Permanência, por exemplo. Então é isso, eu penso dessa forma. Perfeito, então é o seguinte, olha, você vai acompanhar o derby aqui na tela da Band, de graça, derby decisivo. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando começou a competição, nós torcíamos para que os 2 se classificassem em primeiro e aí teríamos um derby na decisão. Esse é o melhor dos mundos. Como isso não foi possível, porque os 2 caíram no mesmo grupo, então obrigatoriamente teremos um de Campinas na final. Ou passa a Ponte joga pelo empate, ou passa o Guarani joga pelo empate. E você acompanha a partir das 4 da tarde aqui na tela da Band. Não, joga pelo empate. O Guarani não joga pelo empate. Discordo totalmente. Porque se ele empatar e o Brusque ganha da gente aqui. Então, não joga, o Guarani joga pela vitória e a Ponte pelo empate. Ponto final. Para não depender de ninguém. Agora, se o Guarani empatar, ele vai depender do jogo aqui em Recife. Bem, vamos falar com relação ao time, né? Aí o Arthur deu uma entrevista, experiente jogador, está de volta. E também porque o Kevin foi muito mal, né? Contra o Brusque, jogou muito mal, não foi isso? E alguém estava dizendo, mas o Kevin... Mas eu próprio disse que o Kevin
estava jogando mais do que o Arthur. Tava entrando bem, né? Estava entrando muito bem. É verdade. Mas aí, quando ele foi escalado como titular, aí foi muito mal. Inclusive, falhou no primeiro gol do Brusque. E a Ponte acabou perdendo o jogo. Mas sabe o que acontece também, Batista? É o peso da camisa, gente. Se Kevin não suporta, ela é muito grande. Tanto o goleiro do Guarani também. O peso da camisa tá deixando ele super nervoso. Acontece isso. Por isso que eu tô dizendo, se é jogo pra time grande, lá o Náutico mesmo vai escalar só os grandão. Vinícius, Paulo Sérgio, só jogador experiente. Que é uma decisão, é que a camisa não pesar, entendeu? Não pode falhar. O goleiro do Guarani também não pode falhar. O Gleger que jogou pode falar isso. O time totalmente diferente, quando o time tá mal e tá diferente, o cara vai mal também. E se o Faz time sentido. tivesse completamente o time titular, o Kevin lá, junto com o time titular, com jogadores que estão atuando em mais partidas, aí o futebol dele cresce. Eu acho que isso prejudicou também, não só o gramado, não só a questão dele ter ido mal, mas os companheiros que estavam do lado dele. Faz todo sentido isso que o Breno disse. Agora, a gente tem que admitir também que o cara ganha posição, por exemplo, num jogo como esse. Tava entrando bem, talvez a oportunidade é igual nos treinamentos, né? E a gente percebe, quanto tempo faz que o Kelvin tá aí? Que o Arthur sempre é o titular. Então, acho que não tem muita discussão com isso. Vira uma opção para um segundo tempo, que tem acontecido nos últimos jogos. O Arthur começa e depois vem a substituição e tem dado certo. Então, acho que vai ser o mesmo padrão. O último jogo ele jogou de calça jeans, né? Péssimo. Eu que tinha a impressão que você... Esse jogador ele tem uma regularidade. Ele jogou muito aqui no Náutico. Ele não tem a frequência de bons jogos. Ele às vezes falha muito aqui. Ele deu dor de cabeça pra gente. Em algumas partidas o torcedor ficou puto com ele. Nem cogitar. O Marcelo não pode nem cogitar colocar ele como titular amanhã. Nem cogitar. Nem passar pela cabeça dele. Acabou colocando aí. Eu não boto mais, eu já penso diferente. O cara ganhou a oportunidade, ele tem que agarrar. Evidentemente que você jogar do lado do Léo Oliveira é mais fácil do que jogar do lado do Telles, por exemplo, que está no começo de carreira. Evidente. Só que individualmente, no que dependia dele, ele foi muito mal contra o Brusque. Portanto, o Arthur, e estamos conversando. Bom, amanhã a gente vai dar aqui o possível time da Ponte para o derby. Mas o Gleger não estará aqui amanhã, né? Não é o dia dele. Então vamos lá, ô Gleger, escale a Ponte, que você imagina que entra para o derby 212. É Diogo Silva, Pacheco. É o Anderson agora, né? O Anderson. Olha o torcedor do Náutico aí, torcedor do Guarani. A gente já saber a escalação da Ponte é importante. Talvez eu faça um vídeo amanhã de manhã, se der tempo, sobre os prováveis times, né? Do Náutico, da Ponte, do Guarani e do Brusque. E ainda vai ter sair um vídeo hoje sobre Náutico e Brusque, eu consegui algumas informações lá. E vai sair um vídeo também só sobre o Guarani. Ainda hoje também. O Anderson, Simon e o Arthur. Meio de campo, o Léo Oliveira não tá fora, né? Então, pra mim é Lucas Cândido, o Luiz Felipe. Aí vem a dúvida, né? O Gé não vai poder jogar. Na última partida, e foi acho que se não me engano contra o Náutico, que o Gé não pôde jogar, ele colocou o Rodrigo. Eu acho que ele vai manter a mesma coisa. Ele vem com o Rodrigo, faz um tripé de meio de campo, o Elvis, e na frente o Bruno Lopes, né? E o Toró. E o Toró. Pra mim é isso. Ah, tá. Então, agora eu entendi. Vai ser 4-3, né? 1-2. Eu acho que não é 4-4-2, não. Que não pode cortar. Você viu que o Pedro Piscinato disse o seguinte, olha, se tiver algum problema com o Luiz Felipe, entra o Diego Tavares. Tá, mas disse que ele já treinou, né? Ele treinou ontem. Não, Aliás, ontem não treinou e hoje já estava à disposição. Ontem ele não treinou, treinou hoje. Exatamente. Precaução, foi isso que disse o Piscinato. E olha, o que correu o Luiz Felipe foi um negócio Não, que ele tá correndo, impressionante. né? Que ele tá correndo. No jogo diante do Brusque. E se a Ponte não amarrar Luiz Felipe, o Neguinho vai levar. Vão levar. Vão botar o dinheiro em cima da mesa, empresário. Se não amarrar, renovar, não sei qual é o contrato dele, até quando. Vocês... Diga aqui nos comentários que alguém que sabe o contrato de Luiz Felipe. Se termina esse ano, se ele tem...
Porque ele tem 27 anos, né? Se ele tem mais um ano de contrato, que eu acho que podia já renovar para fazer dinheiro, né? Com a multa rescisória gordinha, né? Quer tirar? Beleza, paga a multa. Eu assistindo o jogo pela televisão, confesso que eu fiquei cansado. Ô, Batista, tem um detalhe. Só de ver o Luiz Felipe correndo. Tem um detalhe que é importante dizer também, que inclusive acho que foi eu e o Tigrão que estávamos na transmissão, que por que ele colocou o Rodrigo na vaga do Gé? Porque ele pega o Luiz Felipe e adianta como uma espécie de atacante pelo lado direito, fazendo uma dobrada lá pelo lado direito. É igual a... Geralmente na seleção, faziam isso também com Gerson, né? Que era do Flamengo, agora tá na Rússia, eu acho. Faz justamente o que ele tá falando, colocar Gerson às vezes atua na ponta lá e joga o cara por dentro, o ponta por dentro, para tentar aumentar o número de jogadores no ataque ali. Fechando o espaço, mas não é tripé de meio de campo não, tá? O terceiro atacante, digamos assim, é o Luiz Felipe, que vem pelo lado direito lá na segunda linha. Ele fez isso naquela partida contra o Náutico e deu certo. Agora, eu falei que ele correu, né, o Luiz Felipe, contra o Brusque, mas contra o Náutico também. Fazendo essa função. Já foi assim, fazendo essa função. Exatamente. Ele e o Pacheco, os dois que mais correram na partida contra o Náutico. É isso aí. Agora, Batista, não sei, tá muito fácil, né? A Ponte não divulgaria a escalação e também não divulgaria quem tá fora antes do jogo. Vocês se lembram que no último jogo, a dúvida, no Guarani, quem apareceu de surpresa foi o Alan Santos, que durante a semana falaram que não treinou, que estaria fora. Como a gente não pode ver treinos, eu não sei se não pode aparecer o Gé, não pode aparecer o Léo Oliveira no sábado, tá muito fácil a gente adivinhar aqui, eles estão fora do jogo. E daí no sábado eles aparecem, porque eles são... Exatamente o que eu falei, tá vendo, gente? Bebê, esse Breno aí, é um dos melhores que tem aí na equipe, cara. Pelo menos, e minha opinião, né, de pitaqueiro, eu não sou da imprensa, ele estudou pra isso. Bate muito com o que ele fala. Aí, de repente, Marcelo Fernandes esconde e a imprensa fica voando. E aí? E pode ser até também esse 4-3-3 que eu falei pra vocês. Ele pode meter esse 4-3-3. E hoje, inclusive, a seleção brasileira trabalhou nisso aí que eu tô falando. Foi Rodrigo, Vinícius Júnior e Estevão. E às vezes Rodrigo ficava alternando com Vinícius Júnior como centroavante, falso 9 ali o tempo todo. Então pode ser de Tavares, Bruno Lopes e Toró. E Bruno Lopes como falso 9. Igualzinho na seleção. A correria que deu. Vê aí a goleada que deu. Sem centroavante fixo. Fundamentais para esse time titular da Ponte, né? E faz parte do histórico isso, né? De esconder até o último instante. Isso é derby. Isso é derby. Não se espante se os dois aparecerem para esse jogo. É verdade. É assim que funciona. É uma coisa que pode acontecer realmente, e a Ponte tem muito isso, né? A história do Gé na última partida contra o Náutico, até hoje eu não embulo aquela história, não é? Teste de ativação no vestiário. Tá bom, pode até ter acontecido, mas eu, com um pouquinho de experiência de ficar pegando escalação, entrevista, essa coisa toda, acho que todo mundo sabia que ele não jogaria. Mas tudo bem, problema da Ponte. Sobre o jogo contra o Guarani, eu também acho que essa coisa de mistério e de repente surgiu o Léo Oliveira e o Gé, eu não duvido. O presidente na segunda-feira falou que o Gé falou para ele que vai pro jogo. Aí um dia depois, não, tá vetado. E a Ponte não desmente. E não vai desmentir mesmo. E o Léo, tomara pra Ponte que os dois joguem. Porque se não jogar, farão muita falta. É isso, gente. Aí a gente destrinchou tudo da Ponte, né? Espero que vocês tenham gostado. O torcedor do Náutico também fique esperto, que a gente é Ponte, né? Infelizmente. Respeito demais. Eu quero ressaltar novamente, eu respeito demais o Guarani. A história, tudo, gente. Mas a gente, torcedor do Náutico, é Ponte amanhã. Depois que tudo isso passar, volta tudo ao normal. Eu criei um carinho especial pela Ponte, porque, cara, tudo que aconteceu, as dificuldades de salário e tal, isso me comoveu, o torcedor e tal. Me comoveu, cara. Inclusive, falando sobre isso, não esquecendo aqui, ó. Vai rolar isso aqui. Se a gente subir amanhã, os dois juntos, isso aqui vai ser para um inscrito, cara. Que me chamar lá no Instagram. Quem não me segue, seguir lá, Roberto Valente 15 no Instagram. Vou pegar o endereço de um inscrito, torcedor da Ponte, vou mandar para sua casa sem nenhum custo. Uma lembrança aqui, direto dos aflitos. Novinho, tá vendo?
Novinho, tá no plástico e é bem grossinho, ó, a espessura. Então é uma recordação legal de Recife para um torcedor da Ponte. Segue lá no Instagram que eu vou pegar o endereço lá e sem custo nenhum a gente vai me mandar pelos correios, beleza? E se gostou do vídeo, vamos encerrar por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E eu vou deixar agora com vocês aí, todo mundo fique com Deus. Vou deixar com vocês agora a homenagem que eu disse para vocês que eu ia fazer. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Elias, tem o Rildo do lado esquerdo, quem sabe o gol da Macaca. Elias para fazer, chutou, é gol! Gol! Que pode ser histórico para Ponte! Elias faz a festa, a torcida da Nega Véia, é tudo que a Ponte precisava. Elias bota a bola na rede e agora o Vélez que se vire. Tem que virar o jogo, um lance para entrar para a história dos 113 anos da Associação Atlética Ponte Preta. Rildo rolou, Elias com categoria, bola no barbante, pode ser o gol da classificação, sensacional para marcar época da Ponte. Elias, Ponte Preta 1, Vélez 0. Olha a Ponte aí, PJ! Grande contra-ataque, iniciado com uma aliviada da defesa à base do chutão. O Elias domina a bola, percebe o Rildo bem colocado, dá no tempo certo, o companheiro não estava impedido. Aí o Jorginho, recentemente deixou o Flamengo, passou por um momento difícil, muitas críticas, muitas cobranças, assumiu a Ponte e a Ponte vem. Olha o Fernando Bob, deu chapéu no goleiro, de cabeça, que golaço, que maravilha! Gol! Fernando Bob, a Ponte Preta está na semifinal. O futebol é maravilhoso por isso. A Ponte, quieta, humilde, com toda a raça, com toda a determinação, é premiada com uma classificação histórica, com um golaço de Fernando Bob, um gol que o de cá poderia ter feito para a Ponte Preta, com um chapéu, com um toque de cabeça, com um toque de categoria, um gol com a marca dos grandes jogadores da história da Ponte, um gol para fechar o caixão do Vélez. E a Ponte avisa: alô São Paulo, estou chegando, tem semifinal brasileira na Sul-Americana.